semana retrasada, ou umas 3 semanas atrás, a gente enfrentou 3 graus aqui em São Paulo, de mínima, né? Até que esses 16, 17 graus que fazem hoje, neste momento, em São Paulo, acabam sendo a menos, né? Quando a gente muda o ponto de referência, para quem enfrentou 3 graus. Esquentou um pouquinho e aí agora esfriou mais uma vez. Teve frio em diferentes regiões do Brasil na última semana, né? Só que esse frio começa a se afastar. E em boa parte do país, coisa boa, hein? Para quem gosta de um tempinho menos frio, vai ficar feliz então, hein, Nonato? A previsão do tempo para os próximos dias é de clima quente e seco, viu? Pois é, para a gente falar mais sobre as condições do clima pelo país, a gente conversa agora com o meteorologista da Clima Tempo, Felipe Pungirum. Felipe, bom dia, bem-vindo à CNN. Bom dia, Nonato. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui. Ô Felipe, quais regiões aí é que vão ter esse aumento de temperatura com o afastamento da frente fria? Onde é que vai ficar bacana, pelo menos do meu ponto de vista? Do nosso ponto de vista, viu, Nonato? Aguento mais esse frio. E realmente, né, nós estamos sob o predomínio de uma grande massa de ar seco e quente que vai esquentar cada vez mais nos próximos dias. Por isso, basicamente, a porção central do país, o sudeste e a região sul terão temperaturas em elevação nos próximos dias. Destaco, por exemplo, Nonato, São Paulo, capital, as temperaturas, a partir de terça-feira, já começam a ultrapassar o limiar de 30 graus, as temperaturas ali no meio da tarde, né, o que a gente chama de temperaturas máximas. Agora, nos conte uma coisa, a gente viu uma semana muito chuvosa em lugares como Recife, por exemplo, e até causando problemas. O que acontece exatamente, Felipe, que a gente vê tanta chuva em cima de um lugar e essa chuva que não consegue chegar aqui ao sudeste, por exemplo, e como consequência, a gente tem um tempo seco pra caramba, não só no sudeste, mas também na parte central do país, centro-oeste, aquela secura que é uma loucura. Elisa, você havia até comentado, né, que a chuva não está caindo no lugar certo e realmente chove pra caramba em algumas regiões, como a faixa leste do Nordeste, que sofreu com bastante chuva. Recife atingiu valores muito grandes de chuva ao longo dos últimos dias. Hoje, uma trégua. Nos próximos dias volta a chover mais. A partir da terça-feira tem a previsão de mais chuva para Recife. Mas onde nós precisávamos de chuva, né, os grandes reservatórios, por exemplo, para abastecimento, para o Sistema Elétrico Nacional, não tem chovido. E é comum nessa época. Essa é uma época mais seca na porção central do país e a faixa leste do Nordeste sofre a incursão de ventos mais úmidos nessa época, bastante instabilidade que vem da porção central do Oceano Atlântico em direção ao Nordeste brasileiro. Então é comum, é a climatologia, né, como a gente diz, é como o clima se comporta nesta época do ano. Agora, Felipe, há pouco a gente trouxe a temperatura em Canela, por exemplo, no Rio Grande do Sul, 11 graus. Nessa semana acompanhamos também Curitiba, com temperaturas muito baixas. Essa frente fria se afasta e traz temperaturas um pouco mais elevadas para quem está na região sul de um modo geral também, ou só atinge o sudeste? Sim, com certeza, né? Lá na região sul ainda teremos mais instabilidade, uma chuva um pouquinho mais persistente, um céu mais nublado e temperaturas. Curitiba, por exemplo, né, que você citou, Nonato, tem máxima hoje de 21, amanhã máxima de 20, mas a partir de terça-feira essas máximas se elevam. E aí na terça-feira máxima de 25, na quarta-feira máxima de 27, e essas temperaturas vão gradualmente se elevando. Então nós temos hoje e amanhã ainda alguns episódios de chuva, céu nublado, intercalando com alguns curtos períodos de sol, mas a partir de terça-feira nós temos temperaturas em elevação em toda a região sul. Florianópolis, por exemplo, máxima hoje de 19, amanhã de 20 graus, e aí a partir de terça-feira 26, 27 graus na quarta-feira. Então temos sim temperaturas em elevação na região sul, Nonato. Felipe, é curioso que quando a gente muda o ponto de referência, a gente passa até a observar de maneira diferente o frio, né? Porque hoje, em São Paulo, os termômetros registram, pelo menos quando eu estava chegando aqui na TV, 16 graus, 17, por volta das 7 horas da manhã. Tá aí uma imagem ao vivo, para quem nos acompanha ao vivo na CNN Brasil. E tava frio, porque na Paulista bate um vento gelado que é uma loucura, né? Parece que vai trincar a gente. Mas, quando a gente imagina
que algumas semanas atrás fez 3 graus, a gente começa até a achar um pouquinho quente, 16, 17, 18. É possível que nós vejamos de novo aquelas temperaturas que nós passamos algumas semanas atrás? Eu estou citando São Paulo, mas evidentemente outros lugares estiveram muito mais frio do que aqui em São Paulo. É o caso do sul do país, a região da Serra entre o Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina, locais também do Paraná, -7, -8, foi uma loucura o frio. Até neve, né? Em alguns Sim, dos mais aquela variados neve pontos aqui linda de ver de longe, país, né, Nonato? exatamente. Para quem está lá, imagina o frio. A gente vai ver isso se repetir ainda neste ano, Felipe? Olha, temperaturas ainda vão cair neste ano, frentes frias ainda vão avançar, né? Inclusive, daqui até o fim do mês de agosto, uma frente fria avança, as temperaturas caem novamente, mas nada parecido como foi esse último episódio que você citou, inclusive, né? Nós tivemos tempestade de neve na Serra Gaúcha, nada parecido com isso. As temperaturas vão cair, mas frentes frias comuns, que costumam mesmo avançar nesta época do ano, diminuindo gradualmente a temperatura. E aí, né, Felipe, a gente vai caminhando para a primavera, né, que começa em meados de setembro, ou seja, a gente está há pouco mais de um mês do início da primavera. É claro que não é uma mudança abrupta, né, de uma hora para outra, mas de algum modo já vamos passando para uma estação um pouco mais amena, né? Nem tão fria quanto o inverno, também nem tão quente quanto o verão, né? Exatamente, estamos chegando no último dia de inverno, que é o último, né? Não vejo a hora de chegar a primavera e aí as coisas começam a mudar, né? A nossa atmosfera começa a mudar, principalmente no centro-sul do país, que tem uma sazonalidade maior, diferenças maiores entre estações do ano, e nós começamos a ter um tempo mais quente, do meio da primavera para frente, começam aquelas pancadas de fim de tarde, naturais, geradas pelo calor, pela umidade na atmosfera, então sim, nós teremos mudanças aí a partir dos meados de setembro. Combinado. Felipe Pugilu, esperamos então a chegada de dias mais quentes, estamos juntos nessa. Obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Tchau, tchau. Valeu. Felipe é meteorologista da Clima Tempo, ajudando a gente a entender esse momento de saída dessa frente fria.